Olha, você me desculpa, boneco do Pelé. Eu sei que amanhã é seu aniversário. Você faria 83 anos de idade, Pelé. E você foi receber um presentão. Santos tomou de 7-1 do Internacional, um dia antes do seu aniversário. Sinto muito, Pelé. Sinto muito. Mas ossos do ofício, né? Estamos aqui para falar da humilhação que o Santos levou diante do Internacional. Tá? Esse vídeo aqui no Futirinhas, tá bom? Então, vai lá no Vem Pro Peixão, que vai ter um vídeo também lá, tá? Então, vou fazer aqui, vou fazer lá, tá certo? Então, vai lá, vou deixar o link aqui na descrição. E vamos falar aí da humilhação que o Inter colocou diante do Santos. Vladimir tomou 7 gols. O santista que botar a culpa no João Paulo de algum resultado que o Santos leve merece que esse Santos jogue na Série B, cara. Isso é uma derrota de time que vai cair, tá? Mas eu vou falar do Inter também, porque aqui o Futirinhas não é só a visão do Santos, né? Por mais que eu seja santista, vou falar do Inter também. Mas vou falar primeiro do Santos, tá? O Vladimir pegou uma bola. O Inter chutou 7 bolas em direção ao gol. Foi um gol contra do Kevson e os outros 6 a bola entrou. Não vou culpar o Vladimir de todos os gols que ele levou, porque alguns ele não teve realmente culpa, mas pelo menos 3 dos gols que ele levou seriam bolas defensáveis, tá? Então, o Vladimir é um goleiro muito ruim mesmo. O presidente do Santos, mesmo assim, foi atrás do Vladimir, contratou o Vladimir porque ele é bom de vestiário. Só que um goleiro bom de vestiário, jogador bom de vestiário, não tem que ser jogador. Ele tem que trabalhar em comissão técnica. Né? Renovou o contrato dele escondido da torcida por mais 2 temporadas, ou seja, o Vladimir, esse goleiro de hoje, e que tomou 20 gols em 5 jogos que ele participou, ele tem contrato com o Santos até o final de 2025. É isso. Né? O Andrés Rueda fez isso. O pior presidente da história do Santos, que, segundo o próprio, deu uma nota 7 para sua gestão, porque ele salvou o Santos de momentos piores. Esse é o Andrés Rueda. Tá? Então, você santista, saiba, né, que o grande culpado do que o Santos passa atualmente é o presidente do clube, tá bom? Falo aqui, já falei algumas vezes, repito novamente e falo sempre que tem a oportunidade, ela não vem pro Peixão. Sempre. O principal culpado de todas as lamúrias que o Santos vem passando é o presidente do clube, tá? Lucas Braga. Cara, hoje não dá para defender nenhum jogador, né? Eu vou só elogiar o Rincon, não pelo jogo, porque no jogo todo mundo foi mal, mas eu vou elogiar o Rincon porque ao final do jogo, mesmo com essa humilhação que o Santos sofreu, a torcida do Santos que foi até Porto Alegre estava lá no estádio e ele foi lá, pegou todos os jogadores como um capitão, como um líder tem que fazer, foi lá e pediu desculpa pro torcedor. Né? Foi agradecer a presença da torcida porque a torcida do Santos que estava lá ficou cantando, incentivando o tempo inteiro, mesmo com essa humilhação, mesmo com o jogo mais fácil da história do Internacional diante de um rival. Né? Foi isso que aconteceu hoje. O Santos mereceu ser goleado, poderia ter sido muito mais se a pontaria do Inter tivesse sido melhor, porque eu tenho certeza absoluta que se o Inter acerta mais chutes em direção ao gol, o Inter faria mais gols, tá? O Inter poderia ter saído com 10, 12, 13 gols tranquilamente dessa partida. Eu falo isso sem nenhum problema, porque é isso que aconteceu. O Santos chutou uma bola na trave, teve uma oportunidade ou outra, pouquíssimo, não foi nada perto do que o Inter fez. O Santos não fez frente ao Inter em nenhum momento desse jogo, tá? Nada, absolutamente nada, tá? Todos os jogadores, todos foram muito mal. Só que principalmente Lucas Braga, que dos 4 primeiros gols, 3 ele entregou para o Internacional, né? Não vou tirar o mérito dos jogadores do Inter, porque eu não faço isso. Eu acho horrível quando a gente só coloca a culpa na nossa defesa e não exalta a qualidade do adversário. Porque o Inter construir um placar como esse é muito mérito do Internacional também. Você não pode só culpar o Santos pelo que o Inter fez, tá certo? Então, mas, analisando um jogador de cada vez, o Lucas Braga é uma nulidade, cara, de verdade. Quando tem oportunidade na frente, ele não faz o simples, ele quer inventar, né? Ele gosta de fazer um drible a mais, ele gosta de fazer essa coisa, mesmo sabendo que vai errar, ele vai e faz, né? E eu não vou, como eu já fiz anteriormente, quando o Santos perdeu para o Cruzeiro na Vila Belmiro por 3-0, eu fiz um vídeo lá no Vem Pro Peixão chamado Rebaixado, que para mim, naquele momento, eu não via nenhuma perspectiva de melhora, tá certo? Que foi justamente a queda do Diego Aguirre
aquele 3-0 diante do Cruzeiro. A mesma coisa que eu falo pro Cruzeiro, que eu falei pro Cruzeirense naquele jogo, não vem pro Peixão, eu falo pro torcedor do Internacional agora. Não pegue esse jogo como parâmetro, tá? O Inter tem um bom time. Eu acho que o Inter, por mais que tenha tropeçado várias vezes no Brasileiro e tenha priorizado a Libertadores, que é normal também, na temporada, o jogo contra o Santos não é parâmetro para os outros jogos que o Inter vai ter, tá certo? Mas, voltando ao Santos antes de entrar no Inter totalmente, o Santos, depois da saída do Aguirre, o Santos teve 5 partidas. Essa foi a 5ª partida do Marcelo Fernandes no comando do Santos. As 3 primeiras vitórias, venceu 3 jogos, né? Foi bem nos 3 jogos. O jogo contra o Bragantino passado, que o Santos perde para o Bragantino jogando melhor, é só assistir os melhores momentos, ver as oportunidades. O Santos jogou melhor que boa parte do jogo do Bragantino, mas enfrentou uma equipe muito mais preparada, que soube aproveitar suas oportunidades. Então, sim, foram 4 jogos com bom desempenho do Santos. Não foram só as vitórias. O Santos jogou bem essas 4 partidas. 3 vitórias e 1 derrota. E o jogo de hoje, tá? Que é aquela coisa que dá tudo errado, é o 7-1 do Brasil na Alemanha, é aquela da Alemanha no Brasil, né? O gol do Maxi Silveira é o gol do Oscar. É isso, tá? Foi isso que aconteceu. Mas eu não vou falar, pô, caiu, tá? É uma derrota de time que vai cair. Mas eu não vou falar caiu, porque eu acho que, como jogou bem os 4 jogos anteriores, mesmo tendo uma derrota, eu acho que o Santos pode voltar a performar daquele jeito, tá bom? Hoje foi tudo errado, o Marcelo escalou mal, os jogadores foram muito mal, deixaram o Internacional fazer o que quisesse, não teve... Você não via brilho dos jogadores, né? Cada gol era um desespero a mais e não tinha aquele ímpeto de dividir bola, sabe? Totalmente mercê do que o Inter quis. Então, para mexer no brilho de jogador, é tipo, chegar nesse e falar, gente, vamos apagar o que aconteceu hoje da nossa cabeça e focar já no próximo jogo. A gente jogou bem os outros jogos, vamos mostrar aquilo de novo, a gente pode e tal. Porque senão, cara, se não tiver essa concordância entre jogadores e comissão técnica, é daí para baixo, tá? Esse jogo, logicamente, não pode ser esquecido e apagado da história do Santos, porque é uma das maiores humilhações que o Santos já sofreu na história do clube, tá? Tá? Isso vai ficar muito na conta desse presidente pífio que o Santos tem, horroroso, que é o Andrés Rueda. Isso fica na conta dele. Mais uma, né, das humilhações que ele fez o Santos passar nessa gestão nefasta que ele teve diante no comando do clube. Mas os jogadores agora, eles precisam esquecer esse jogo, por enquanto, para tentar focar nos outros. Porque ainda faltam 10 rodadas, tá certo? O Santos tem que fazer 15 pontos. Tem que fazer 15 pontos. São 5 vitórias em 10 jogos. É complicado, muito difícil, mas o Santos precisa fazer isso. Senão vai cair, tá bom? Então é isso. Com relação ao Internacional, cara, Wanderson, Alan Patrick, né? O Valência, todo mundo jogou bem. O craque do jogo foi o Alan Patrick, disparado. Aquele meia clássico e tal. Eu vi gente falando que ele era ruim, mano. Ruim ele nunca foi. Eu acho que ele tá no melhor momento da carreira dele. Ele é aquele cara que depois dos 30 anos começou a melhorar o desempenho. Esse ano, para mim, é o melhor momento da carreira do Alan Patrick. Acho que faltou mais no Brasileiro, mas ele jogou uma grande Libertadores. Esse jogo de hoje dele foi muito, muito especial. O gol dele, né, o segundo gol do Inter foi maravilhoso, gol de craque mesmo. Não acho ele um craque, mas acho um ótimo jogador, né? E serviu como um cuspe no Santos também, porque o Santos recusou negociar com ele quando ele estava voltando ao futebol brasileiro, né? O Inter contratou um ótimo jogador, é o líder técnico desse time, faz o time funcionar. O Maurício também fez uma grande partida, a defesa do Inter, quando foi exigida, foi muito bem. Então não tem o que falar. O René fez um grande jogo também, o Aranguiz fez um grande jogo, não tem o que falar do Internacional, né? Foi uma partida de almanaque, de cartilha mesmo. Pareciam adultos jogando contra crianças. Podia colocar 11 torcedores do Inter nesse jogo que eles fariam um gol do Vladimir. É só chutar no gol, tá certo? Mas é muito mérito do que o Inter fez no jogo. O Inter foi para macetar e macetou, né? Desde o começo, fez gol logo com 50 segundos, que foi a infelicidade do Kevson, né? Numa jogada de linha de fundo ali do Wanderson. E depois, né? Logo depois o Alan Patrick fez o segundo, e aí foi um gol atrás do outro, com uma facilidade tremenda. O Inter chegava na frente do Vladimir, 3, 4 passes, né? Até durante a transmissão, os comentaristas falaram, né? Desculpa. Os comentaristas disseram que
Por mais que o Inter tivesse mérito, o Santos estava muito permissivo, mas o Inter não tem nada com isso. O Inter estava ali para fazer o seu jogo e fez, né? Fez uma grande partida, acho que a melhor partida do Inter na temporada, nas últimas 2 temporadas, se for ver, foi a melhor partida do Internacional, porque deu tudo certo também, mas parabéns pro Inter pela grande vitória, cara. Eu não vou tirar o mérito do Inter, não. Tô puto porque o Santos perdeu, é meu time, mas eu não sou canalha desse jeito de achar que é tudo demérito do meu time e não tem qualidade do outro. Eu acho que o Inter é um time melhor, tem jogadores melhores, e o Santos mereceu ser goleado pelo Internacional. Parabéns pro Inter pelo que fez na partida de hoje, tá? Mais tarde eu volto para fazer o resumo da rodada, falo de jogo a jogo e tal, como sempre estamos fazendo aí no final de cada rodada, mas eu precisava fazer esse vídeo aqui porque eu acho que foi um placar tão impactante que eu não precisava fazer só no Vem pro Peixão. Trouxe aqui também, tá certo? Enfim, vai lá no Vem pro Peixão, o link tá aqui na descrição ou no cardzinho aqui do lado, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Fiquem com Deus.